Oi, pessoal. Bom, foi mal aí o atraso, algumas coisas que a gente teve que ajustar para poder fazer a gravação da palestra e a transmissão ao vivo. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre programação para crianças, assim, um pouquinho de Python, mas programação no geral e por que fazer isso e como fazer isso, né? Então, eu vou começar me apresentando, tá? Aqui nesse slide, no meu primeiro slide, além do título da palestra, tem um link. Esse link você consegue acessar essa palestra, tá? Esse link ele está desatualizado, ele vai estar mostrando um dos slides um pouquinho diferente, mas toda a parte de conteúdo está igualzinho, tá? Mas não se preocupa, não precisa ficar copiando o link. Eu vou pedir para o pessoal que está aí na bancada depois disponibilizar o link para vocês. As apresentações já estão todas disponíveis também, tá? Eu vou ter que correr um pouquinho com a palestra para poder caber no tempo aqui, porque eu tenho uma reunião logo em seguida, tá? Bom, eu vou começar me apresentando quem eu sou. Eu sou a Bruna, eu sou engenheira de software. Eu fui professora do curso de engenharia de software na UNB do Gama, tá? Eu sou uma das organizadoras, hoje em dia um pouquinho mais por trás dos panos do que, de fato, como organizando na linha de frente aqui da comunidade Paileiros DF. E uma das coisas que me ajudou a preparar essa palestra é que eu fui professora de programação e robótica para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, tá? E eu sou a irmã mais velha de 5 irmãos, né? O mais novo hoje tem 13 anos, então, desde que eu me lembre, assim, eu aprendi programação, eu ensino algumas coisas para eles, e aí eu fui me adaptando e entendendo como é que o público infantil lida com determinadas coisas. Então, isso me ajudou a construir um pouco mais meu conhecimento sobre ensinar programação para crianças, e não só o conteúdo em si, mas o pensamento todo por trás disso, tá? Eu sou uma das fundadoras da BOSS também, que é uma iniciativa para trazer um pouco mais de diversidade, né, para contribuições em software livre, que também é um outro tema que eu gosto bastante. Amy foi uma das pessoas que participou, foi lá que a gente se conheceu, que participou também da iniciativa, primeiro como participante, depois como uma pessoa que organiza também a iniciativa. Então, obrigada, Amy, por estar aí mais uma vez. E a gente não pode falar de diversidade, né, só de diversidade de gênero apenas, porque a gente está trabalhando, sendo muito raso dentro da diversidade. Então, isso é uma das coisas que eu acredito bastante. Eu acho que para a gente falar de diversidade, de fato, e inclusão, a gente tem que trabalhar também com pessoas com deficiência, trabalhar questão de gênero, de questão de raça, tem que trabalhar com questão de inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu sou uma pessoa que está aprendendo Libras, fiz algumas aulas, estou tentando retomar aí. Meu nome em Libras é assim que se faz, e o meu sinal em Libras é assim, é um beijinho e um sorriso. E atualmente eu sou desenvolvedora de jogos, estou trabalhando com desenvolvimento de jogos, que é uma coisa que eu também gosto bastante, é uma das coisas que eu fiz enquanto eu estava tentando ensinar programação para crianças, porque o mundo dos jogos é um mundo e é uma linguagem que a gente tem ali em comum com as crianças e facilita um pouco também a minha vida para isso, tá? Bom, todo mundo pode aprender a programar? E isso é uma realidade, eu só estou falando aqui aos quatro ventos e tal. Tá? Isso é uma coisa que eu falo a gente porque tem muita gente que pesquisa, né, a questão de como ensinar programação para diversos públicos. Então tem a gente aqui do Paileiros, a gente trabalha muito na questão de gênero, então é possível que mulheres programem. Aqui vários exemplos a gente tem dentro da nossa comunidade, pessoas que já são adultas, crianças, e tem alguns trabalhos que eu não me aprofundei tanto, falando sobre também se vale a pena e como ensinar, se as pessoas mais velhas, idosos, gostariam ou querem entrar no mundo da programação também. Mas esse é um assunto que eu não vou falar porque eu estudei muito pouco, muito raso sobre isso, tá? E aí eu trouxe aqui uma citação do Michael Gove, que é o ex-secretário de Educação do Reino Unido, porque lá eles tinham, quando eu estava estudando, eles tinham um programa muito bom que trazia programação para dentro das escolas lá no Reino Unido, tá? E ele fala que, assim, ensinar a criança a programar e a criar seus próprios programas. É importante fazer isso. Não só para trabalhar com o computador, mas também para saber como o computador funciona e como fazê-lo trabalhar para você.
isso é uma coisa que, essa é uma citação que eu gosto bastante de usar. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem as crianças usando computador e celular e trabalhando ali, mas trabalhando assim, usando, jogando e etc. Mas é importante que elas saibam que aquilo ali não é só uma ferramenta para jogos ou para assistir vídeos no YouTube, por exemplo, mas que aquilo dali ela tem a oportunidade, não quer dizer que ela vai seguir essa carreira de programação, não só para trabalhar com isso, mas para entender como usar aquilo dali como de fato é. Usar o computador como uma ferramenta para facilitar a sua vida, facilitar seu trabalho, facilitar alguma tarefa que você precisa desenvolver no seu dia a dia. Então, isso é uma das coisas que é bem importante da gente entender. Assim, eu não quero ensinar crianças a programar para que todas as pessoas no mundo da próxima geração sejam programadoras. Mas eu tenho até uma amiga também que ela é jornalista e ela aprendeu a programar para poder fazer os trabalhos de jornalismo dela. Então, assim, é mais um exemplo de como a gente tem a programação, né, a tecnologia como meio e não só como um fim. Então, ela usa a programação para poder coletar dados, para poder fazer análises, para poder pegar muitas informações, para ela poder ler, pensar e fazer o trabalho jornalístico dela e depois ter uma notícia muito bem feita e muito bem embasada. Então, é só mais um dos exemplos que a gente não quer que todas as pessoas sejam programadoras no final. A gente quer que as pessoas entendam como usar as ferramentas da melhor forma para a vida delas. Tá? E, assim, quando a gente fala de criança, assim, principalmente, quando a gente vai ensinar programação, a gente tem que ter em mente de quando a gente está trabalhando assim, é um público diferente, é uma linguagem diferente, é um estilo de aprendizagem diferente, tá? Então, aqui, uma das coisas que mais me ajudou enquanto eu estava trabalhando com crianças foi seguir esses passos aqui. Primeiro, apresentar um problema, tá? Então, o que é o problema que a gente quer resolver? Ah, eu quero fazer o bonequinho aqui sair do primeiro quadradinho, se eu estiver falando, sei lá, de um jogo, sair do primeiro quadradinho e chegar até a linha de chegada, tá? Então, esse é o meu problema, sair de um ponto e chegar em outro. Preparar o ambiente. O que é o ambiente que a gente tem? Nesse caso, quando a gente fala de programação, é ali dentro de um computador, mas a programação ela começa um pouquinho antes da gente até chegar com o computador. A gente pode começar a trabalhar, por exemplo, com papel e caneta, com bonequinhos, com algumas coisas. Eu vou mostrar algumas ferramentas que vocês podem usar também no dia a dia de vocês, tá? Mas é deixar tudo preparado para a criança ficar livre, porque é importante a gente deixar ela testar e deixar ela errar. Porque o erro é uma parte muito importante do processo de aprendizagem, tá? Você ter acertado não significa que você sabe, significa que você acertou e ponto, tá? Porque pode ser que você tenha acertado por alguma coincidência do que você está fazendo, da situação, daquele problema que foi explicado, tá? E você deixar testar e você conseguir fazer com que a criança erre e pense por que ela errou, qual é a próxima coisa que ela vai testar ali para tentar resolver o problema, é muito importante, porque é assim que a nossa cabeça pensa desde quando a gente está lá, bebezinho, a gente vai conhecendo o mundo e vai entendendo como as coisas funcionam, tá? E outra coisa que é muito importante é a gente conseguir fazer as perguntas certas. E para cada pessoa, para cada problema, para cada situação, para cada contexto, são perguntas diferentes. Mas a principal característica dessas perguntas é que é importante que elas sejam perguntas direcionadoras. Porque a gente não quer que seja uma pergunta assim que eu só quero já a conclusão final. Porque se a pessoa está aprendendo, ela já não vai chegar na conclusão final. Então, você vai ter que fazer uma pergunta que vai direcionar para um próximo passo, direcionar para outro próximo passo, até chegar à conclusão, até chegar ao final, até chegar ao fato, o lugar ali que a gente queria que ela aprendesse ou resolvesse aquele primeiro problema que a gente apresentou. Então, é importante pensar em perguntas direcionadoras. Então, por exemplo, eu vou pensar aqui no caso que eu trouxe aqui do problema, que é, vou ter que fazer esse bonequinho sair daqui e chegar no ponto final. Assim. Então, ele está aqui no ponto de saída, ele vai chegar ali no final. O que eu tenho de ferramentas disponíveis? Então, eu vou falar assim, o que esse boneco pode fazer? Quais são os movimentos que ele pode fazer? Eles podem fazer esse. Qual desses movimentos você acha que chega mais perto, deixa ele um pouquinho mais próximo da saída?
Então, esses são tipos de perguntas que você não fala assim, tá, e agora, como faz? E deixa literalmente um mundão aberto de possibilidades, que a criança vai se perder, tá? E além disso, é importante você deixar ela se perder também, mas não é você fazer ela se perder. É importante você deixar ela se perder, porque dentro do nosso processo de aprendizagem, dentro de como a cabeça das crianças trabalha, e de muitos adultos também, faz parte do processo, a gente não consegue ficar focado 100% e você tem que entender que aquela é uma criança, é um ser humaninho, não é uma máquina, tá? Então, isso são coisas que parecem muito óbvias, mas que eu já vi muita gente tratando justamente, fazendo justamente o contrário, tá? Então, a gente tem que ter uma comunicação simples, a gente tem que dar um feedback adequado, tá? Que é um feedback adequado? Ah, chegou um pouquinho mais perto do final, conseguiu fazer o próximo passo ali daquela tarefa, ó, muito bom, isso daí está funcionando. Então, será que está funcionando mesmo? Não fala que está errado. Tenta fazer perguntas que vão direcionar a criança e o adolescente a pensar naquilo dali como problema. Tá, esse é o meu próximo mini probleminha, aquele pedacinho de problema que eu tenho. Isso está certo? Isso está errado? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Tá? E dar exemplos conhecidos, né? Como eu falei, jogos são coisas que, se você conhece, você tem uma linguagem muito próxima das crianças, né? E cada vez mais youtubers e jogos e outras coisas, e eles vão se renovando. Então é importante você estar ligado ali no público, né? Então é muito importante você conhecer o seu público. Esse é o ponto, tá? É uma esse próximo slide que eu trouxe aqui, eu trago alguns jogos que eu gosto bastante, que eu usava muito, muito, muito em sala de aula. Eu queria mostrar para vocês eles aqui, mas para usar eles precisa estar com o Flash ativado. E eu não tenho o plugin do Flash. Eu só descobri isso hoje porque eu estou com um computador novo, gente. Foi mal. Mas o primeiro jogo que eu tenho aqui é o Lightbot. O Lightbot, ele é um robozinho. Tudo bem simplificado, tá? Ele é um robozinho que o objetivo dele ele tem vários quadradinhos no mapinha no chão, e todos os quadradinhos que estão em azul, ele tem que parar em cima do quadradinho e apertar para fazer aquele quadradinho ficar amarelo. E o objetivo de cada fase é passar por todos os quadradinhos azuis e deixar eles amarelos. E para isso você usa alguns comandos de programação ali, e é uma programação em blocos, são setinhas, um ícone de lâmpada para acender a luz, essas coisas. Então, assim, não, é um jogo que a criança não precisa ter aprendido a ler ainda, tá? A gente chama de programação em blocos ali, que um dos jeitos, né, um dos tipos de blocos que a gente consegue usar. Então, o Sprite Box, que ele é a mesma coisa, assim, a mesma ideia, só que é como se fosse um jogo. Então, tem o avatarzinho da bonequinha e do bonequinho, e eles precisam chegar no final da fase. Então, eles têm que dar 3 passos e pular. Então, 3 passos e pular, ele chega num pedaço. Depois ele tem que descer 2 degraus. Então, desceu 2 degraus, anda mais 3 passos. Então, com esses quadradinhos, a gente consegue fazer essas coisas. E tem o Tinker também, que eles têm vários joguinhos, que é também para ensinar programação. Então, esses 3 jogos, eles fazem você jogar, e o jeito os comandos que você tem para jogar são bloquinhos de programação. Tem alguns robôs que me ajudavam em sala de aula, que facilitam bastante, tá? Tem o Ozobot, eu trouxe também um vídeo dele aqui para mostrar o final, se der tempo. Mas o Ozobot, ele é um robozinho bem pequenininho, assim, é menor que um ovo, gente. E ele é um robozinho que ele tem 2 rodinhas ali embaixo e ele tem um sensor de cor. E a ideia do Ozobot é que ele passe por cima de um caminho que vai estar todo preto, e aí ele segue as linhas pretas. Mas no meio do caminho das linhas pretas, a gente consegue fazer comandos por cores. Então, se tem um azul seguido de um vermelho, é para ele andar mais rápido. Se tem um azul seguido de um amarelo, é para ele virar para a direita. Se é um azul seguido de um verde, é para ele virar para a esquerda. E tudo isso você faz com canetinha no papel. Tá? Esses comandos, essas cores dos comandos que eu estou falando, são cores que eu inventei aqui, mas ele tem esses comandos e tem uma planilhinha, uma tabelinha com quais são os comandos e as cores que você tem que usar.
Tem o Otto, que ele é um robô também, que ele é software livre, hardware livre, né, basicamente. E você constrói ele, esse daqui ele precisa de um pouco mais de guia, assim, né? Você precisa guiar um pouco mais. Porque ele fala assim, olha, você precisa comprar uma pecinha, um motorzinho, você precisa comprar um, um Arduino, você precisa fazer, você pode fazer a capinha do robô, né? Fazer o corpo do robô de papelão, impressora 3D, qualquer coisa, ele ensina você a montar e ensina você a programar também. Ele precisa de ser um pouquinho maior porque ele é feito em C. Tá? Ele não, eu acho que ele tem um tradutor para Python, mas eu não tenho certeza. E tem o Mindstorms, que é assim, simplesmente maravilhoso. Ele é um robô da Lego e com ele você tem as peças, você tem os motores, você tem os sensores, tem sensor de luz, tem sensor de som, tem sensor de cores, tem sensor de proximidade. E com ele você pode montar vários tipos de robô, né? Com aquelas mesmas peças, são Legos. Então você consegue montar vários tipos de robôs para fazer infinitas coisas. Tá? Eu já vi robô que é para caminhar, eu já vi robô que é para montar cubo mágico, eu já vi robô que o objetivo dele é seguir uma linha no chão ou ficar dentro das linhas e andar como se fosse um carrinho mesmo. E aí é onde a imaginação deixar, tá? E aí como é que você faz a programação? Como é que você coloca a inteligência nesse robô? Ele tem os bloquinhos, não são os mesmos tipos de blocos do Lightbot e do Sparkbox que eu comentei com vocês, mas eles são bloquinhos assim, para roda, gira 90 graus, por tantos segundos. Ah, se apertar o botão, e aí você já traz ali uma ideia de condicional. Se apertar o botão, ou se tiver claro, se tiver escuro, se alguém gritar, você faz o robô ir para a direita. Então, tem todas essas coisas que você consegue fazer através de bloquinhos também. Então, é bem tranquilo. Não precisa aprender a ler, mas precisa ter alguns conceitos de matemática, talvez, ali, tá? E tem esse site que é simplesmente a bíblia das coisas, de tudo que eu fiz enquanto estava dando aula para crianças, principalmente, que é o Code Studio. Tá? O Code Studio ele é um pedacinho do site code.org, tá? E lá ele simplesmente tem ele não só tem os joguinhos, ele não só tem as atividades, mas ele também tem um guia para professores. Então, se você, eu quero ensinar meu filho, meu sobrinho, sei lá, qualquer criança, uma criança aí da sua vida a programar, ou não só criança também, um pouquinho adolescente, ou você vai dar aula disso na escola, é uma atividade que você quer fazer com as suas crianças em sala de aula. O Code Studio, ele vai te ajudar, ele fala assim, olha, qual a idade da criança? Ela já sabe ler? Ela tá, sei lá, já tem 16 anos, qual é o tipo de atividade adequada para aquela criança? E além de qual tipo de atividade é adequada para aquela criança, também tem o tipo de coisa. Então eu quero aqui fazer uma coisa que é um joguinho, quero fazer tipo um filme, quero fazer algumas coisas. Ele deixa você escolher as atividades, ele fala e ele separa por conteúdo também. Então, aí isso é pensamento, essas são atividades para crianças que ainda não sabem ler sobre pensamento computacional, assim, como você pensar num problema e resolver aquele problema. Isso aqui é condicional, isso daqui é iteração, loops, né, de repetição. Então, tudo isso está separado por idade, por conteúdo, e ele tem um videozinho. Em quase todas as aulas, ele tem um vídeo falando assim: olha, como eu fiz em sala de aula é assim. Dicas para quando você for fazer na sua sala de aula ou em casa, ou alguma coisa desse tipo também. Então, tem todas essas coisas explicando. Se você não sabe o que fazer, tá achando muito complicado, vai para o Code Studio. Ele tem português, inglês, ele tem vários idiomas. E ele tem e ele tem também, ele dá os materiais que você pode imprimir para fazer as atividades offline. Então, eu quero fazer na minha escola, mas é uma escola que eu não tenho um laboratório de computação. O que, que eu posso fazer para dar aula para criança nesse caso? Você vai pegar, vai lá, baixar o material, ver quais são as atividades offline que faz sentido para a sua turma, que faz sentido para o seu contexto. Você baixa, prepara o material e você consegue fazer em sala de aula. É até melhor porque você começar por aí, porque você consegue trabalhar um pouquinho a ansiedade das crianças quando elas vão para o computador, para um celular, para um tablet, tá? Próxima coisa, alguns softwares que eu conheço.
que ajudam a gente começar essa parte de programação e assim, é como se fosse um primeiro passinho, tá? O próximo passo. É o Scratch. O Scratch ele é um projeto do MIT. Ele é uma programação por blocos e essa programação por bloco deles, eles precisam aprender. Nesse caso, o Scratch, eu acho que ele tem em português, eu não tenho certeza. Eu acho que você consegue traduzir. Mas ele é um bloquinho assim, pega uma variável A. A variável A vale 0 no começo. Toda vez que eu apertar o botão, a setinha da direita, eu vou acrescentar esse A à posição do bonequinho na tela. Toda vez que eu apertar para a direita, esse A vai aumentar e o meu bonequinho vai andar 10 pixels para frente. Então, o Scratch, ele ajuda bastante. Eu vou mostrar um pouquinho ali na frente como que usam um deles, que é o Blockly. Tem o Pytuga também, que ele é uma versão do Scratch para português. Então, tenho quase certeza que o Scratch não tem, porque eu estava usando o Pytuga em sala de aula. O Pytuga, você consegue escrever o código Python, você consegue mexer as coisinhas, só que é um Python em português. Então, ele fala assim, quando apertar o botão setinha para frente, anda para frente. Se apertar para cima, gira 95 graus. Então, ele é um Python, só que, entre aspas, traduzido para o português. Então, ele tem ali os comandos da programação mais comuns, né? Ali o for, então, é para cada movimento, faça alguma coisa. Tem o if, que é o se não, se não. Então, ele lembra um pouco, quem já trabalhou, talvez tenha muita gente jovem aí não conheça, que é o Portugal, mas ele é a versão do Python em português, com algumas coisas traduzidas ou não. Por que eu digo ou não? Porque ele é um trabalho de um das pessoas que eu gosto bastante, um dos professores que eu acho que fazem um trabalho muito bom, que é o Fábio. Ele é professor de engenharia de software na UNB também. E ele que é o dono desse projeto. Esse projeto está aí para quem quiser. Eu gostei da iniciativa, estou achando que está faltando algum comando que ainda não foi traduzido. Como é que eu posso fazer para ajudar? Então, ele tem o projeto. No final da apresentação também tem o link para o projeto, quem quiser contribuir, quem quiser baixar e usar em sala de aula. E tem o Blockly, que é é uma iniciativa da Google, tá? E aí ele é bem parecido com o Scratch. Só que esse da Google, ele tem um pouquinho, o Scratch ele tá muito acoplado ali nessa questão de fazer o bonequinho andar, colocar elementos na tela e tudo mais. Então, muito mais uma cara de joguinho. As crianças gostam muito de fazer historinha no Scratch, no Code Studio, nas atividades que eu passava, eles gostavam bastante de fazer historinha. Jogos eles gostavam também, mas de fazer historinha eles gostavam muito mais do que eu imaginei, inclusive. Mas o Blockly, ele faz não só essa parte de programinha, de joguinho, historinha e tal, ele faz alguns programas que você consegue traduzir diretamente para Python, diretamente para outras linguagens. Lá no site da Google você consegue traduzir para quase qualquer linguagem de programação, quase. As mais relevantes vão estar lá, pode ter certeza. E aí você vai arrastando os bloquinhos e ele vai criando o código em Python, por exemplo. Então, eu consigo. Eu fiz aqui, olha, já tem minha criancinha aqui trabalhando, já brincando no Scratch, já consegue se virar e tudo mais. Agora, a minha criancinha não é tão mais criancinha, já avançou um pouco, eu já consigo fazer ela fazer coisas que não sejam. Ela se interessar por coisas que não sejam só aquelas. Os elementos que estão na tela, né? Tipo, fazer programas que são um pouquinho mais abstratos, o Blockly é o próximo passo, assim, funciona super bem. Tá? Gente, eu falei um pouquinho correndo todas as coisas, porque a gente atrasou um pouco, tá? Mas eu queria agradecer, tem aqui meu GitHub, e aí eu vou compartilhar uma outra aba com vocês para mostrar algumas das coisas que eu não mostrei. Aqui no final da minha apresentação, depois do Obrigada, eu tenho uma lista de links de coisas. Então, tem o Sprightbox, que é um dos joguinhos que eu comentei, o Tinker e o Lightbot, que são dois joguinhos que eu comentei, também estão aqui. O CodeSpark, que eu não comentei nessa apresentação, mas ele é meio parecido com os joguinhos. Tem o link dos robôs, né, que é o Lego, o Mindstorms da Lego, o Ozobot, o Otto, o Bebot também, que foi um dos que eu não falei, eu tive que cortar bastante coisa, tá? Tem o Code Studio,
que é studio.code.org, que é simplesmente, se você não sabe fazer, vai lá, vai dar uma olhada, vale a pena. Tem o Thingiverse, ele não é só de programação, também ele tem uma carinha um pouco mais maker, assim, tipo, eu quero não só que a criança aprenda a programar, mas que ela consiga fazer as coisas, montar robôs, algumas coisas assim, o Thingiverse é bem legal. Tem o Code Club World, esse eu não vou ter certeza do que ele tem lá, mas ele tem algumas atividades de código. Tem muito tempo que eu não entro, então não sei se mudou já muita coisa. Tá? Tem o Instructables. O Instructables é super, super legal. Porque ele fala assim, eu quero montar, sei lá, um ventiladorzinho, sei lá, um catavento. Ele vai explicar como é um catavento. Eu quero e isso é bem legal para as crianças fazerem sozinhas. Assim. Então, eles têm atividades um pouco mais manuais, offline, tem algumas coisas de programação, robótica, eletrônica também, e super separadinho, super explicadinho. Muitos deles têm vídeos, mas os tutoriais são bem bonitinhos. Tá? Tem o blog.fazedores.com também. Ele eu não tenho certeza se ele ainda está no ar, porque essa apresentação não deu tempo de eu revisar todos os links que eu tinha aqui. Tem o The Hello World Program. Ele é bem legal, assim, ele ensina alguns conceitos de Linux, ensina alguns conceitos de programação, algumas coisas assim, mas sempre como se fossem os personagens falando, só que ele não é. Ele é um pouquinho mais aprofundado do que eu acho que deveria ser para algumas idades, né? Então, dê uma olhadinha, penso com carinho se vale a pena lá. Tem o Scratch do MIT, é scratch.mit.edu. Tem o link do transpiler.github.com, que é o Pytuga, é o link lá do site explicando como você baixar o Pytuga, como instalar, algumas dicas de como usar também. Tá? Tem agora se para as crianças que querem fazer jogos, né? Então tem o Construct. Esse link está desatualizado, porque esse link era do Construct Web na versão 2 e já está na versão 3. Então tem que dar uma olhada, mas o Construct ele é uma engine de jogos que ele é basicamente por blocos também. Tem uma engine que ela é feita em Python, e aí ela tem que ser programada em Python. Então já é um passinho depois, quando você já tem ali uma criança um pouquinho maior, que já está um pouquinho mais ligada na programação, mas é uma coisa que eles se interessam bastante, que é o Godot, tá? Godot. Godot Engine, ou se você procurar Godot Jogos, vai achar. Tá? Tem o Blockly da Google, que é developers.google.com/blockly, que são aqueles bloquinhos de arrastar. E no meu GitHub eu tenho o blocks.py, porque eu usei ele em sala de aula até dentro da universidade ali, porque a gente tinha uma proposta de ensino em um dos semestres que eu dei aula, tinha uma proposta de ensino que era primeiro ensinar não uma linguagem de programação, de fato, né, mas para ter como se fosse para eles aprenderem um passinho por vez, assim. Então, primeiro eles aprendem a lidar com a lógica, depois aprendem a linguagem de programação, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês algumas dessas coisas. Deixa eu trocar aqui a aba que está sendo apresentada. E aí eu juro que é rapidinho, já já eu vou acabar. Aqui, beleza. Minha tela carregando aí. Tá, como eu comentei, o Sprite Box, eu não vou conseguir jogar ele para mostrar para vocês como ele funciona. Tá, mas tem esse site que é o Code Studio. Eu coloquei ele aqui já numa atividade do Flapbird para vocês verem como funciona. Tá, então ele tem aqui em cima Flapbird AI1, porque são as atividades, tá? Então ele tem acho que umas 10 atividades para você falar. E no final dessas 10 atividades você vai ter um jogo do Flapbird que você consegue gerar um link, a pessoa abrir no celular dela, no computador dela e jogar o Flapbird que você fez, assim. Você ou a criança que você está querendo ensinar, né? Então é só clicar um bloco. O bloco, quando clicar, isso eu tô lendo aqui, tá? O que ele está explicando. E depois clique em executar. Aí clique na tela para mover o passarinho para coisa. Então ele tem um bloquinho aqui. Quando clicar, e eu tenho alguns blocos que eu posso usar, né? O quando clicar já está na área de trabalho. Ele é um bloco de evento, tá? Então tem os blocos bata asas ou reproduza o som de asas batendo. Então se eu botar só o de reproduzir som de asas batendo, quando eu executar, toda vez que eu clicar ele vai fazer como se eu estivesse batendo asas. Vocês não vão ouvir porque está saindo só no meu fone de ouvido. Ou, aí além do som de asas batendo, eu posso mudar aqui o tipo de som, sei lá, som de bola pulando. E quando eu clicar, ele vai reproduzir esse som e vai bater as asas.
Então, quando eu executar aqui de novo, quando eu clicar, ele vai bater as asas. Bater as asas é fazer o passarinho subir um pouquinho. E aí o objetivo é fazer com que ele chegue lá em cima. Então, essa é a primeira atividade super simples, arrastar 2 bloquinhos, eles vão se divertir bastante trocando o sonzinho que ele vai fazer. E aí você vai passando para as próximas atividades. E cada passo dessa atividade vai aumentando o número de eventos e o número de blocos para você ensinar a criança ali. E aí você não vai deixar a criança sobrecarregada com 1 milhão de blocos já no começo. O primeiro vai ser bem começando, assim, bem devagarzinho também. O Lightbot é um joguinho que eu gosto muito, 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 sério. Eu me divertia bastante. E algumas vezes que eu apresentei esse jogo, Lightbot, para algumas pessoas que estudavam comigo ou que tinham aula comigo na universidade, aos meus alunos também, eles ficavam muito mais perdidos do que as crianças que eu apresentava o jogo, assim, porque se você pegar uma das primeiras fases aqui, você tem. Deixa eu pegar uma das primeiras fases, eu acho que está mais aqui no comecinho. Tá, não vou ter. Mas aqui no comecinho, você tem, ele parece um código que é sequencial. Então ali, anda para frente e pula. Então a setinha, para frente, pula. E aí ele é super simples, as crianças, os adultos, tudo conseguiam fazer. Mas conforme as fases iam passando e você chega lá no final, ele não tem, dá para perceber que ele não tem estruturas de repetição, porque ele tem um paradigma funcional, não é um paradigma sequencial. E aí é nisso que os adultos se embanavam, porque já tinham aprendido a lidar com sequencial, né? Enfim. E aí aqui é um dos exemplos acho que essa imagem aqui está melhor, de como funciona. Então, ali no código principal, você chama uma função, a procedure, e dentro da procedure você faz alguma coisa. Né? E aí, dentro da procedure, ela chama ela mesma. E aí, quando ela chama ela mesma, é assim que ela se repete. Tá? E aí, você tem condicional, e o condicional vai trocando a cor dos bloquinhos e tudo mais. Então, assim, ele é super, super legal, muito bom. Recomendo bastante. Tá? E eu vou parar de apresentar porque tem só mais 1 minuto e eu acho que dá tempo só para uma pergunta, se alguém tiver. Se não tiver, é isso. Muito obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Valeu.